All my fellas, 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 all my fellas. Isso. Olá, meu amigo perito, minha amiga perita, você que quer ser policial, ingressar nas carreiras policiais, investigar, aprender, veio ao canal certo. Hoje, mais um bate-papo do Evidência Cast. Comigo, Lion. E aí, tudo bem, pessoal? Esse canal aqui é voltado para licenças forenses, só que a gente não tem nenhum tipo de patrocínio, então eu queria pedir a ajuda de vocês, de ajudar a gente através da nossa loja. A gente tem uma loja chamada www.lojaoperito.com.br e lá tem vários artigos, produtos que vocês comprando conseguem colaborar com a gente aqui para produzir cada vez mais, né, um conteúdo melhor para vocês. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Samuel? Hoje de perícia ambiental, crimes ambientais e incêndio também, né? Também, né? Também, né? E hoje a gente tá com um cara que, cara, ele é absurdo, assim. Ele me deu aula na Cadepol, cara mais antigo, assim. Me deu aula na Cadepol, ele é cara de velho, ele é muito bom, Mas cara, antiga, tem não. muito conhecimento da parte de engenharia ambiental. E um grande amigo que eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui, que é o grande Vitor Satiro. Obrigado, senhores. Acabou. Que honra, meu irmão. Prazerzaço. Felizaço. Prazer. Já é amigo dele agora. O bom eu deixo pra vocês. Agora- O bom eu deixo pra uma vocês. A gente é experimentado. A gente é Assim, experimentado, né? É muita perícia, né? 14 anos quase fazendo perícia. Então a gente acaba aprendendo na marra. tem muita história, né? Local pra caramba, né? Então a gente tá em plantão aí, 14 anos trabalhando no plantão. Cara, muita coisa, né? Só fazer as contas, né? Bate aí uns 2.000, 3.000 laudos, talvez. Aí, sem dúvida alguma. Uns 3.000 laudos, sem dúvida alguma. Só de engenharia, né? Só de local. Ô Satiro, tu que, pô, já tem essa história gigantesca aí, mas como é que fez pra você chegar nessa parte de perícia? Qual foi sua história até chegar à parte de perícia criminal? Cara, eu sou da área de meio ambiente, né? O pessoal do Rio de Janeiro vai saber. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Uhum. Cheguei lá, peguei engenharia florestal, curso que eu queria ter acesso ao conteúdo, me debruçar. Passei, né? Fiquei 5 anos lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, trabalhando com obras públicas, obras privadas também, já para o final, arborização urbana, solos, análise de física e química de solos, Pô, legal. trabalhando com isso, inclusive foi trabalho da minha monografia, né? E lá mesmo eu consegui passar para a Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo. Fui para a Prefeitura de São Paulo, como engenheiro da Prefeitura acho que Secretaria de Verde e Meio Ambiente de São Paulo, assim era a nomenclatura da Secretaria, na gestão do Kassab. E meu pai me inscreveu aqui na polícia. Eu tenho um avô policial civil. Meu pai queria que eu fosse perito da polícia e eu me interessei pelo cargo, né? E resolvi fazer o concurso, ainda muito fresco, com 2, 3 anos de formado. E é muito mais fácil você fazer uma prova da tua área assim que você saiu da faculdade. O pessoal que faz concurso sabe disso. Então, o Fresquinho na desafio para cabeça, quem, né? o desafio para quem está mais tempo sem formar é mais complicado. Então, eu digo que o fato de estar perto da época de término da minha faculdade me ajudou muito. E parte de legislação ambiental, né? E consegui passar para a perícia. Aí, na perícia, a gente, em 2008, Tô em 2008, mais ou menos. 2009, o concurso. 2010, a gente entrou. Caraca, maneiro. Né? Eu fui lotado no único lugar que eu não queria ir, que era a engenharia do CCE. Ah, é? Sério? Tu No não único queria lugar que eu não queria ir, me lotaram. Professor Sérgio, diretor Sérgio, Aham. lendário Sérgio Henriques, né? Me colocou lá e acertou no escuro. Acertou no escuro não, porque ele tem lá as suas terceiros, quartos, quintos, sextos sentidos de Serginho. Serginho falou, Vitor, para engenharia. E não reclama. Ele é E muito fiquei bom. na engenharia lá, tô lá 14 anos quietinho, né?
Não vou dizer que eu vou sair, mas já estou há 14 anos, quer dizer que já deu certo, né? Então, 14 anos trabalhando com perícias de engenharia, né? Nesse caso, meio ambiente, incêndios. É isso que eu ia perguntar. Quando você caça-níquel. entra para a perícia em si, a tua formação é engenharia ambiental ou florestal? Sou engenheiro florestal. Florestal, né? Isso, sou mestre em saneamento ambiental pelo Fundão, Aham. pela Escola de Química do Fundão, que é uma área mais para a parte das cidades, né? As demandas são diferentes, até falando para vocês. As demandas da cidade são muito mais relacionadas ao curso de engenharia ambiental, engenheiro florestal mais para áreas do interior. E fui para lá para, a princípio, assumir ali, né, uma liderança na parte de meio ambiente dentro da equipe de engenharia. Engenharia, né? Certo? Mas é um funcionamento que eu sou muito, que eu concordo, né? Que eu sou de acordo. Eu sou um dos defensores, né? Lá são 6 peritos, cada um com a sua formação em engenharia. Em áreas diferentes? Em áreas diferentes, engenheiro químico, engenheiro físico, materiais, mecânica, civil. Todo tipo. Você tem ali uma gama muito grande de cursos, certo? E quando fica muito complexo um local, você lança ali a possibilidade de você ter ali o auxílio de um colega da área dentro daquele local ali que você fica um pouco mais complexo, onde requer ali mais um trabalho ali de 4, 6 mãos, às vezes 8, 10 mãos. Né? Vai uma equipe, então, dependendo do local, dependendo né? da complexidade, no dia seguinte aparece 5 pessoas. Te perguntar uma coisa que eu sei que você gosta, né? Fala, doutor. Até na camisa aqui, né? Eu sei que você é o cara do fogo. Essa paixão sua por investigar incêndios, por que isso? Essa paixão por incêndios primeiro vem da grande demanda de incêndios quando a gente assumiu a engenharia. É mesmo? Tem muito. Era um verão complicado e a gente começou a aprender incêndio na marra. Às vezes fazendo 4, 5 incêndios num plantão só. Então você acaba aprendendo na marra. E é um tipo de perícia que requer experimentação, requer, né, essa experiência maior. Quanto mais locais, mais você vai se familiarizando com padrões e você vai aprendendo, né? Quando você vê, você já está com uma experiência boa para tomar decisões adequadas dentro de um local de incêndio. Decisões, sínteses, conclusões, certo? Então, aos poucos, você vai melhorando a sua capacidade analítica, justamente. E o incêndio, ele é uma coisa assim que ele é um fundamento, são um conjunto de fundamentos que a gente usa desde termodinâmica, ciências químicas, Materiais, físicas, materiais, principalmente termodinâmica, né? Você usa vários fundamentos aí para tomar, né? Para criar sínteses, né? Você concluir e a partir de um método analítico bem complexo, mas sobretudo muito interessante. É isso que eu acho do incêndio. Apesar de estar ligado, né, a uma relação muito ruim, a consequência, né, é muito ruim para a pessoa que está envolvida nesses eventos, nesses sinistros. Para a gente que está investigando, ele se torna um desafio até entre aspas, né, interessante para trabalhar. É basicamente isso. Profissionalmente falando, é uma perícia difícil. Acho que deve ser uma das mais difíceis de engenharia que vocês pegam. Sim, nesse sentido, né? Complicada demais. Porque, assim, o incêndio em si, você pode até perder os vestígios, né? Tipo, a complexidade de uma perícia de engenharia de incêndio é muito... Eu acho que deve ser a mais difícil de todas, né? O que você acha? Uma das primeiras coisas que a gente analisa dentro de uma perícia de incêndio é a idoneidade. A partir dessa idoneidade, se você chega num local e vê que não aconteceram alterações significativas, você começa a trabalhar o teu comportamento analítico ali, para analisar ali os vestígios no local. Acho que é até importante, bem complexo, interessante, como eu falei para vocês, e muito difícil. Mas, obviamente, com o tempo, os padrões vão se repetindo. Se os padrões se repetem, né? Se a memória estiver aqui, né?
acredito que até os 75 ela vai me acompanhar, né? Que a expulsória é 75. É, pé na bunda, né? Pé na bunda, eu só saio na expulsória daqui, eu falo para todo mundo isso, a não ser que me sacaneie muito, eu só saio na expulsória. Então, se a memória não te acompanha, se não te abandonar, você só tem a ficar melhor. Né? Com certeza. Obviamente, se preocupando com atualizações, né? Experiência, tem que atualizar. A experiência é carro-chave, aí é um tripé maravilhoso, aí onde o maior pé é a experiência. Você falou do calor, só para ter uma ideia só, tu falou do calor, falou que na época que teve mais calor, que estava tendo muito incêndio. Isso você diz para a parte de incêndio florestal, as coisas assim? Incêndio de uma forma geral. De uma forma geral. De forma geral. Acontece muito incêndio na parte do calor, até para a parte elétrica, as coisas assim também? O calor você tem a partir também de uma... Você toma aí um início de que no calor as atividades né, humanas, elas aumentam. Em qualquer lugar. Né? As pessoas saem para a rua, as pessoas fazem atividade. Até o cigarrinho que sai do carro e cai no mato põe fogo também. No mato seco também. Então você tem uma série de variáveis climáticas e comportamentais. Então é a época do ano onde a gente tem mais eventos. Caramba. Isso aí eu posso criar uma série de outros parâmetros que a gente pode lançar aqui que vão influenciar nisso. Mas, no geral, o verão é a hora que a gente tem mais locais de incêndio. No local desse, né, de incêndio, dá para descobrir se foi provocado por uma biga de cigarro, ou se foi o calor, foi ou qualquer eletricidade? Eu já fiz locais onde eu consegui encontrar guimbas de cigarro dentro da área originária, né? Dentro da área de eclosão do incêndio, do foco de eclosão ali. Eclosão, quando você diz, é quando pega fogo... A área onde deflagrou. Quando começou tudo. Certo? Você tem a zona de origem, que é uma área maior. Explica isso pra gente. Você tem a zona de origem, que é a área maior, e a zona de eclosão, onde foi dentro, a zona de deflagração, é onde ela se iniciou. Certo? Então, volta e meia, a gente tem um padrão. Só dar um padrão para vocês específico. É um senhor idoso, fumante, com dificuldades motoras, que dorme no sofá com um cigarro na mão. Caramba. Ele utiliza, obviamente, partes do sofá como agente combustível. Né? A gente sabe que o Triângulo do Fogo a gente precisa do agente combustível. E você inicia ali um padrão a partir desse tipo de situação. Então, volta e meia você tem ali ainda, sim, você tem ali, de repente, a parte do pé, cai para o pé ali, então você tem ali algum vestígio relacionado a uma guimba de cigarro. Pode encontrar, como pode encontrar fósforo, pode encontrar, entendeu? Alguma coisa relacionada à deflagração desse incêndio, ao agente deflagrador. Acontece muito no interior. Foco ígneo, que as pessoas gostam tecnicamente de falar, os livros acadêmicos são claros aí de falar de foco ígneo, né? Onde começa tudo. O que usa, né? Acontece muito no interior, né? Aquela agente ígneo, desculpa. Agente ígneo. Aquela queimada em pastagens, né? E às vezes pega na área de preservação. Aí tem como o perito, analisando o local, descobrir se foi uma guimba de cigarro ou se foi um fator natural. Ou se foi alguém jogando, de repente, um ou então querosene o cara chegou tal, dolosamente mesmo, com a intenção, dólar intenção, o cara chegou lá e quis colocar um fogo, por exemplo, para desvalorizar uma fazenda. Essa questão do juízo, ele obviamente fica dentro de um sistema maior de investigação. Uma ótica maior, onde a autoridade policial tem diversos mecanismos, instrumentos e ferramentas para definir, como o termo de depoimentos, isso tudo. A perícia num local desse ela é diferente do que a gente está falando para dentro de incêndios prediais, instalações prediais, né? Esse tipo de perícia é bem interessante o método, tá? Basicamente, você tem que investigar aonde está a zona de origem. São áreas, às vezes, muito extensas que você tem que trabalhar. Então, você tem que achar essa zona de origem. Como é que você acha essa zona de origem? Com dados de informação de vento, vegetação, certo? Acesso a imagens orbitais. Pô, legal. Drone, formato dos danos
na área natural. Normalmente a árvore em si, quando tem uma queimada, sei lá, não me lembro qual é o nome que fala. A árvore em si, ela tem uma marcação, Ela né? faz um Ela padrão faz um seta de- para direcionamento, apontando, né? onde estavam os ventos. Ou então, já- Da onde está vindo para onde está indo. Então, a partir de uma série de parâmetros analisados no local, a gente tenta achar essa zona de origem, que você vai tentar definir como menor área possível. Que legal, cara. Certo? Isso é muito- A partir daí você tem flanco direito, flanco esquerdo, zona de retaguarda e cabeça do incêndio. Cabeça do incêndio é para onde ela está indo. Flanco direito, flanco esquerdo, retaguarda. Retaguarda é para onde ela cresce com mais devagar, com menos intensidade, mais igual, com menos ação dos ventos, a partir da tua zona de origem. Porque a ação dos ventos vai levar essa dinâmica, esse padrão de queima para a cabeça. Achou a zona de origem, quadricula tudo e vai procurar o que pode ter acontecido. Qual é o teu, acabei de falar, agente ígneo. Você falou aí. Pode ser uma guimba, dentro de uma área ruderal, uma margem de estrada. Eu peguei há muito tempo atrás um cabo de uma concessionária de energia rompeu e caiu em cima de uma tora assim, de madeira, né? E dá para ver claramente, tipo assim, a intenção ali da queima ali naquele ponto e também tudo que ele falou com relação ao movimento do vento, para onde foi o fogo e tal, e ali naquele ponto ali você conseguia ver uma diferença. Eu fiz assim, uma né? judicial lá para Tocantins, também referente a isso aí, Ah, é? que era só que era uma área, uma subestação. Acontece muito nessa parte de subestação, de romper, né? Áreas inóspitas, com vento, essas coisas. E a perícia era justamente para identificar se realmente foi aquilo, se era referente a uma causa elétrica, Aham. de falha no sistema deles, ou se realmente tinha ali alguma coisa ali, terceiros envolvidos na situação. Bem interessante Muito isso aí. interessante. A gente volta e meia chamar a polícia judicial. É mesmo, conheço. Volta e meia. O aspecto bacana no direito ambiental é que, seja uma pessoa jurídica de direito privado ou pública, ou órgão público, a responsabilidade é objetiva. Não tem que provar culpa. Você prova o fato, né? E o dano ligado ao fato. E não cabe argumento para excluir esse dever de indenizar, de responder pela lei. Não tem argumento. Isso quando você diz é uma concessionária. Digamos que seja uma concessionária de serviço público. Você falou aí De foi um romper o carro e acidente, tal. foi um acidente, acidente. tal. Tem que recuperar. Foi um acidente. Mas não interessa que foi um acidente. A lei manda que ela responda pelo dano ambiental, independente da comprovação da culpa. A gente não entra no mérito da culpa. Na Constituição do país. Não entra no mérito da culpa. E é mais grave ainda, porque se qualquer dano, né, que uma concessionária provoque, ela vai responder sem culpa. Mas existe um fator que ela pode pegar como escudo. O que é isso? Para bloquear esse dever de pagar pelo fato. Isso era usado no passado. Que seria o quê? Né? Fato fortuito. Né? Aquele motivo de força maior, digamos assim, é um evento da natureza, um acidente em si. Né? Mas no direito ambiental isso não cabe. Interessante isso falar, Não porque cabe. isso é questão de... Eu, como dou aula para às vezes de concurso, isso é questão de concurso Cai qualquer frequentemente. Cai qualquer Tá? concurso. Essa obrigação de reparo. Isso está na Constituição. É isso aí. E aí o enunciado da questão tenta dizer que a Exatamente. culpabilidade, a ausência de culpabilidade, né, Exatamente. ela exclui a necessidade de reparo. Não exclui. Não não. exclui, não. Há sim o dever de reparar o dano ambiental e não existe argumento para afastar isso. Não existe. É diferente. Né? Chama-se teoria do risco integral. Não tem. Salvo engano, teoria do risco integral. A gente estava falando com relação a guimba e tal, e até uma coisa interessante que a gente não falou da parte elétrica. Se eu não me engano, tu pegou um caso, né, o Satiro, há muito tempo atrás, do relação de queima de um ar-condicionado, foi do negócio do Flamengo e tal? Foi do Ninho do Urubu. Ninho do Urubu? Ninho do Urubu vai fazer 5 anos agora, rapaz. Dia 5 de fevereiro. Daqui a pouco tá chegando, vai fazer 5 anos agora. A gente entrou lá em 5 pessoas, era no meu plantão, estava entrando no plantão. Só para poder falar, eu pessoal. morava perto. O plantão dele é o melhor plantão. Sempre acontece tudo no teu plantão, Satiro. Rapaz, eu andei... Pior desastre é no plantão dele. Eu É o andei... tal do pé frio, né? Ele é. É pé frio? Na perícia existem alguns Nem pé respondeu. frios.
Eu já estou saindo um pouco disso, porque depois disso as coisas acalmaram. Ah, é? Mas, por exemplo, você pega Alessandro lá nos locais, na sede, ele passa perto, eu passo 10 metros distante dele. Entendeu? Que pode botar a mão nele não, que não pega, entendeu? Tem gente que é pé frio por natureza. Cássio lá, só reclamão, rapaz. Quanto mais reclamar, mais você atrai local. Eu trabalhei com um cara que ele beijo pro não Cássio. reclamava, ele gostava. E na época eu estava no homicídio, né? Ele chegava assim, tem um localzinho, não? César. Zé do César, Caixão. Zé do Caixão, Caixão. o nome dele. Zé do Caixão. É o Ah, eu cowboy? quero É o um cowboy? localzinho. É o Eu falo, cowboy? não Era o posso cowboy, falar não. quem é do cowboy, não posso falar quem é. Não, Não, Zé tá do bom, Caixão, tá bom. Zé do Caixão. Mas conta a história do... O César é o perito lá que o cara fica caçando local na rua. Não, o cara atraía. Aí ninguém quer ficar perto, né? Porque traz local. Quem tá no dia seguinte, às vezes erra a atração e cai pro dia puxa um seguinte. pouquinho, né? Ainda puxa pra mim ainda. Mas o ninho do urubu, eu tava chegando no plantão, eu saí de casa, eu moro perto ali, né? Saí de casa, já vi helicóptero no alto, saí de casa já olhando pro alto já. E realmente, ele falou da minha fama. Eu andei fazendo muito local. Desde que eu entrei, eu comecei fazendo o Ponte Santa Teresa, 2011. 2010 ou 2011, uma coisa assim. Eu fiz o bonde Santa Teresa. Aí, na época, eu estava trabalhando do laudo do bonde Santa Teresa, explodiu no meu plantão. Chegando no plantão, eu fui testemunha. Fui testemunha do local de crime, que eu ia fazer, acabei não fazendo. Sabiamente, ali o colega, como eu estava debruçado no bonde Santa Teresa, o chefe encaminhou para outro colega lá fazer, que é o Carlinho Careca, né? A titia, aí ele foi fazer o local para mim. Mas eu estava entrando no local na hora. Eu tô andando, eu, na época pegava trem com a arma na cintura aqui, era moleque. Com a arma na cintura, botava um fone. Essas coisas só perito que faz essas coisas. Botava um fone, entrava no trem lá em Bangu, ficava na frente da porta que não ia abrir. Podia naquela época, né? Hoje em dia... Pô, já não podia, cara. Você é de fone, musiquinha armada. Fone, musiquinha armado no trem. E eu vinha andando, aí saltava ali na Central do Brasil, vinha andando de manhã, muita gente, né? Você vem andando, eu passei ali na frente do quartel do bombeiro, vem andando ali pela, né, aquela rua ali, acho que é Rio Branco, Visconde Rio Branco, uma coisa assim, Visconde Ouro Preto, uma coisa assim. Tu vem andando, caminho, passa Tiradentes, de repente eu tomo um choque de massa, de energia, né, de fluxo de massa na cara. Assim, eu sobe um cogumelo de Fogo. fumaça branca e gente correndo, sangrando, Que uma loucura loucura. qualquer. Era o restaurante ali na Praça Tiradentes, Filé Carioca, restaurante Filé Carioca, teve também mortes, infelizmente. E eu puxei a arma na frente e vim, porque na época eu pensava que podia ter sido Terrorismo, explosão assim? de caixa eletrônico, ali do lado tinha um banco. E eu já vim, entendeu? Para tentar já ver o que poderia ser, já com uma atenção maior. Aí depois, quando baixou, eu vi que realmente o que tinha sido, né? Então fiz isso, fiz a linha amarela quando caiu, fiz a linha amarela lá, Que parou tudo, né? Naquela época, né? Conta isso Amarela pra gente. aquela Passarela? passarela da linha amarela, ali entre a favela do Guarda ali, né? Aham. Aquela ali foi uma loucura, porque o rio parou, não dava para chegar, a gente pegou um helicóptero na chefia ali, pousamos de helicóptero no meio da linha amarela, chegamos lá no meio da linha amarela, você tinha 2 ou 3 carros embaixo da passarela, esmagados pela passarela, você tinha um morto dentro do valão que passa ali no meio, você tinha ali uma vítima ali também, infelizmente, e uma dificuldade, né? Uma complicação, o pessoal trabalhando ainda na recuperação, no resgate das vítimas e dos cadáveres, uma dificuldade, família perguntando. Tenso, né? A família É uma sempre questão- me choca. Uma questão muito complicada, muito sensível, a gente tem que ter profissionalismo nesse momento. Perícia é para isso também, a gente tem que ser, às vezes, um interlocutor com a família. Um psicólogo. Na ausência né? Tem que de ter alguém. É. Nós temos que ser assim. E a família perguntando que meu pai era daquele carro ali, eu quero saber se ele foi socorrido ou ele está morto, e a gente sabendo que está morto. Eu lembro quando eu trabalhava com homicídio, né? Eu via tomar café da manhã, né? Cheguei ao ponto do absurdo de comer pão com linguiça perto de um cara com as tripas para fora. Para mim era uma isso coisa que nada. fica muito comum. Era muito comum. Agora eu via um pai de família morto e a filha ou a esposa chorando, aquilo acabava comigo, cara.
né? Trabalhador, Acabava. pai de família. Eu podia ver qualquer cena de filme de terror, mas eu sofria por causa da dor da família, da mãe, Empatia ali né? também. Complicado. A gente faz acidente de trabalho, né? É. Acidente de trabalho, a gente está tratando o tempo inteiro com um trabalhador que tem a sua vida encerrada, né? No momento de labuta, no momento tão digno. E é complicado porque o trabalhador, você faz às vezes queda de 2 metros de altura ali numa escada, o cara morre. E o vagabundo, ele cai ali, às vezes, do 6º andar e fica vivo. O vagabundo Essa não lei- morre, impressionante. Essa lei aí, Danado. que a metafísica vai ter que explicar. É loucura. Isso aí vai ter que ser explicado algum dia aí pelos, né? Tem a hora da morte pra cada um, né? Tem. Acho que trabalha Mas o nessa vagabundo- parece Parece que Deus Mas o vai dando vagabundo chance tem do muita- cara se tem consertar. tem mais tempo, né? Tem mais tempo, tem mais vida, né? É. Tem mais vida. Tempo, Se for policial... tempo não, mas mais vida Ó, ele tem. Se for policial, ele tropeça e morre de meio fio. Bate a cabeça. É impressionante. Né? Cara, a pessoa Se é o tá- vagabundo, a carreta passa por cima e o cara tá... Justamente. Volta e meia isso acontece. Demora pra né? morrer. Isso aí. Então, aquela época eu tava pegando muito local desse sentido, né? E culminou nesse Ninho do Urubu, acho que 2019. Isso aí. Então, eu tava vindo fui para o CCE, peguei o carro, fomos para lá. Esse tipo de local a gente trabalha em equipe. Então, já apareceu gente lá da engenharia mesmo. O colega que estava no plantão não foi embora. Pô, legal. O chefe vem. Na época, o Valdir era diretor. Veio ajudar também. O Liu, o chinês, que era meu chefe na engenharia, veio também para fazer a perícia. Então, a gente faz uma perícia em 10 mãos, aí no mínimo, aí sempre. E cada um de uma área específica. Então tem engenheiro elétrico, engenheiro Perfeitamente. mecânico, O Amaro, a ambiental, gente usava muito o Amaro. Tem uma materiais. experiência muito grande em parte elétrica. É. Muito grande na parte elétrica. A Amaro tem umas sínteses boas pra caramba, ajuda muito. Bacana. As discussões são sempre acaloradas, né? Porque você tem que convencer a banca, né, inteira a assinar um negócio e tem que estar assinar um laudo, todo mundo tem que estar uníssono, né? Ali naquela questão. Então, as discussões, tem o Carlinho, que é de materiais, né? Doutor pelo IME. Então, a gente tem ali a galera boa. Então, nós trabalhamos nesses exames. Esses exames, a princípio, foram complicados. Quando você acabou de falar aí, quando trata de criança. Nossa, horrível. Eu não sou pai, mas quem é pai a gente entende, entendeu? E a gente trata com uma questão muito sensível, que são jovens em ascensão, famílias que depositavam esperanças também, além de ser filhos, né? Você tem a deposição de esperanças para um futuro melhor para a criança e talvez até para o pai, né? Mãe. E é uma coisa muito sensível, e foi muito sensível. Os exames técnicos, a gente foi muito feliz graças ali ao trabalho de todo mundo, tá? A gente chegou à zona de origem, chegamos à causa ali, entendeu? Bateu depois com o que a gente viu em câmera lá de fora, a gente tinha câmera lá de fora, bateu com o que eles falaram semanas depois, mas eles ficaram hospitalizados, né? Uhum. Então, muitos deles depois, alguns hospitalizados 10 dias depois, dizendo que basicamente que a gente sintetizou na área ali. Então, o trabalho ali foram ali mais nas questões que orbitam a causa. Então, nesse tipo de local, a gente tem uma causa, certo? A perícia de incêndio, ela primeiro tem que, obviamente, descobrir o porquê, né? Mas a causa está ali para a gente tentar chegar numa confirmação ali de responsabilidade. Então, o objetivo principal ali dentro da perícia de incêndio é a identificação da causa. Certo? A partir disso, você obter ali responsabilidade, né? Como, né? Aconteceu. Já aconteceu, né, de você descobrindo essa causa do incêndio, né, por ser a causa semelhante a presente em outros locais, né? Conseguir identificar o autor de um crime desse? Alguns locais, você tem ali alguns vestígios biológicos onde é possível você fazer esse tipo de identificação. Então, já aconteceu o local de a gente ter um incêndio e ter vestígio biológico do autor. Sério? E depois bater. Depois de ter queimado tudo no incêndio, então? Sim. Caramba, maneiro. DNA, Sangue. com DNA? Nesse caso, eu fiz com sangue em janela. Olha, Para ele sair. se cortou no vidro? Fantástico. Entendeu? Consegue pegar cada detalhe. Né? Isso. E tem casos também de referentes a depois imagens. Hoje a gente tem
boa parte da investigação policial ela é realizada aí com análise de imagens, certo? Então, você tem como, sim, como tentar fechar ali uma causa, e a partir dessa causa o cara encontrar o autor no local, ou saindo do local, ou se evadindo, certo? Então, você tem como fechar aí esse nexo entre a causa e o autor, né? Então, sim, é bem interessante, por isso que eu te falo, a gente fala muito, gente, eu vim para falar de meio ambiente, a gente vai falar de meio ambiente. A gente vai falar. Falar de meio ambiente. Vamos pegar para encerrar. Mas o incêndio é um Para incêndio. encerrar a parte do incêndio, né? Ah, Conta um caso engraçado pra gente aí com o fogo. teve algum? Pra gente rir um pouquinho também. Tanta desgraça, fala de coisa boa, rir um pouquinho. Cara, eu fiz muito incêndio. A gente foi lembrar agora, eu fiz incêndio no Sambódromo, 2012. Gigantesco, área gigantesca. Difícil ser Eu engraçado. tive que né? Porque subir numa foi- Magiro de 40, 50 metros. Sério? Sem polícia, que Eu eu lembrei. pedi pra descer, passei uma vergonha enorme. A gente tem muita história. Se você me pedir uma história, eu Eu fico lembrei. tentando aqui encontrar alguma coisa aqui, mas tem um monte, eu vou dizer pra Vou te você. perguntar, eu lembrei de uma amiga da faculdade, né? Quando a gente ia zoar, ela falava, hoje é dia de fogo no puteiro. Imagina a cena, né? Mentaliza a cena. Aconteceu algo semelhante assim. Isso acontece o tempo inteiro depois que você vê as imagens. Depois que você vê as imagens, é todo mundo saindo e às vezes as pessoas entram de volta e saem. Eu tenho uma boa na Rocinha. Fui fazer um incêndio. Fui fazer um incêndio na Rocinha, agora no mercado, e o tiro comeu. E só eu fui pro chão. A PM inteira ficou em pé. Ué, O cascudo que estava me acompanhando ficou em pé. E só eu que fui pro chão. Aí eu olhei e percebeu, me desliguei do tiroteio e fiquei, porra, só eu que tô no chão? Aí o sargento mais cascudo, rindo pra caramba, eu falei, Satiro, é lá em cima, tu tá no chão aí pra quê, filho? Aí eu tava vendo, o vagabundo tava dando pra assustar a gente, pra sacanear a gente, fazem direto certo? E eles conhecem, E quando e o tiro entra? comendo ali, caindo ali perto de mim. Só que ele batia no terceiro andar da edificação do mercado da Rocinha. E os caras rindo pra caramba. A gente anda a cidade inteira. A capital do Rio, a gente anda a cidade inteira. A gente conhece tudo, realmente. Entendeu? Mas a violência, assim mesmo, a gente meio que perde um pouco da relação. A gente fica meio... Volta e meia, eu tô lá em Guadalupe, 4 horas da manhã, com um fuzil velho na mão. Volta e meia... Às vezes dá pane, né? No fuzil, né? Tem que testar pior antes. que nunca tive que usar num local de crime, né? E esse que é o pior, né? Porque quando você usa, pelo menos você descobre esse tipo de problema, né? Mas tá sempre sujeito, quando tem que conferir, Quando faz tem parte, que né? conferir, faz Faz parte. parte. Mas, cara, incêndio dever você do tem. Eu tenho um policial incêndio conferir. Teve um incêndio que eu pisei num... acho que não foi nem eu. Aladinho, o antigo motorista, pisando num quadro. Um marchand famoso em Copacabana, pegou fogo. Ele pisando em cima de um portinari na época. Caralho. Mas na E a hora gente do manda Aladim, nervoso... sai daí, Aladim. E tem muita história engraçada que a gente não Na hora pode do nem nervoso, contar. o cara não não pode, percebe. essa parada a gente não Na hora do pode. nervoso, o cara não percebe. Tu tá no local ali, entendeu? E o Marchand procurando. Eu acho que o Marchand... foi isso mesmo. Já aconteceu... Tu pegou esse caso também do... Que a gente tava saindo, o colega tava entrando. Caraca, Satiro. Eu tava entrando, alguma coisa assim. Satiro, já aconteceu de você ir pro local de crime, aí o vagabundo entrar na sua frequência do rádio e começar, vai morrer polícia, vai morrer polícia. Isso, E volta falando o tal do gansês. Por que gansês? Que vagabundo é ganso que a gente fala, né? É a linguagem do ganso. A gente anda assim, igual É ganso. outro idioma. Faz assim, né? É outro idioma. É outro idioma. É um Eu já dialeto. fiz local com um autor dentro. De Cheguei num incêndio? local no 15º andar, De incêndio? sem elevador, Caramba. o autor na sala, o quarto incendiado, o autor 2 vezes maior que eu. Teve um cara também, eu fiz um local, o cara jogou os cachorros lá em Copacabana do 20º andar, um médico, tamanho desse teto aqui, o pé direito alto, eu armado ali, o cara doido, Complicado, né? o cara vem pra cima de mim, Sério? eu ia ter que... Não, ele andando pra lá e pra cá, assim, claramente alterado. E eu fazendo os exames periciais ali no incêndio. É complicado. O cara jogou 2 cachorros do 20º andar. O local que foi pedido, na época o Guilherme louco, era
era o permanente, falou, Satiro, lançamento canino. Isso Local é de crime, lançamento canino. É crime, está previsto E, também. pô, o Guilherme inventou na hora. O que é isso, Guilherme? Lançamento canino? Ele matou o cachorro. Então tá bom, crime ambiental, né? Tá É lá, crime seção ambiental, 2 da crime ambiental. 9605. É. Fauna. Andrezinho é bom disso. André, se eu puder chamar Andrezinho Aliás, pra cá. a lei Parte de fala, fauna é muito bom. ele Perito muito bom. fala em prejudicar, né? Causar qualquer prejuízo, perseguir o animal. Uma série de verbos. né? Ele abre Abuso, muito é leque. abuso. Matar, então, é o cúmulo. Né? Ele abre muito leque. Você tem um dispositivo novo, inclusive, que lançou ali, inclusive, penas mais restritivas, E há penas projetos- mais graves, de 4 a 6 anos. Há projetos agora para aumentar a pena. Mais ainda. Mais ainda. Cada vez a sociedade toma consciência que os animais são seres sencientes. Isso vem do direito alemão, né? Sencientes que sentem. Essa história que animal é coisa. Para o direito civil, animal é coisa, é semovente, né? Isso. É como se fosse um objeto. Mas hoje a dinâmica do direito, que não se restringe ao direito civil, mas engloba toda, né? Todo um complexo de normas, os animais, né? A visão são antiga ela é tirada do titulares rural. de direitos. A visão antiga é tirada do meio rural, Exatamente. né? Tá- Gado, tá- que Uma vale revolução, valor, uma né? revolução. A curiosidade, teve até um processo agora que a parte foi um cachorro, acredita? Isso, E isso. ganhou a sentença. Eu li cara. alguma coisa sobre. Eu nunca vi isso, o animal ingressar em juízo. Eu achei que era piada, mas é verdade. Sério Eu mesmo? posso até futuramente trazer isso O para direito é apresentar aqui, lembrei sensacional, agora, né? mas é muito novo, Criou-se né? É muito um pioneirismo que Muito daqui a pouco novo. pode ser seguido ou não. Eu, sinceramente, eu não acreditei, né? Até eu ler e falar, como é que é verdade mesmo? Muito louco. Cara, esse né? negócio de incêndio, vocês estavam falando negócio de incêndio também. Eu lembrei que eu peguei um também, tava na engenharia lá, fazendo estágio, se não me engano. E era uma pizzaria, não era uma churrascaria, que antes era uma pizzaria e tinha um forno, né? E aí o exaustor era sempre alimentado ali com gordura da pizza em si, só que mudou para uma churrascaria que só era gordura ali Mais direto. gordura. Muito mais gordura. Só que esse exaustor dava num estacionamento assim e tal. E aí por causa do fogo, aumentou o fogo, queimou a gordura toda, passou pelo exaustor todo. Gordura residual ali. Gordura residual e queimou todo um estacionamento todo de carros e tal, né? E aí como é que fica esse negócio de dano, né? Tipo, para as pessoas patrimoniais, a parte desses carros todos, por causa de uma outra pessoa, né? Queimou num lugar, fica... Veja bem, se o carro, né, está sob guarda de uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica ela responde independente da culpa. Basta você provar o quê? O fato, o nexo e o dano. Você não vai discutir culpa. Nesse caso, já cabe o quê? Como é um dano patrimonial, não houve dano, né, ambiental, vamos falar do dano patrimonial, né? O dano nos veículos. Se ele comprovar o fator externo, o caso fortuito ou força maior, há excludente, né? Há excludente. Ele se isenta da responsabilidade. Mas se for dano ambiental, como eu já disse, isso não cabe. Não cabe, né? Não cabe. A gente tá falando de ambiental. Beleza, vamos voltar para o assunto de ambiental. Satiro, você que é um mestre da parte de ambiental aí e tal, quais casos você já pegou de ambiental? Conta uma história aí pra O gente, ambiental, relação ao ambiental. ele tem dois padrões. Não vou dizer nem padrão, né? Ele tem demandas diferentes conforme aonde a tua área de atuação está localizada. Como eu falei pra vocês, eu estou na cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente atende ali, num plantão ali, a gente atende 6 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes, ali no meu plantão ali. Certo? Toda a parte de engenharia legal. E a gente trabalha com o meio ambiente dentro da cidade do Rio de Janeiro. A demanda por conflitos ambientais, né? Conflitos, qualquer lide ambiental, que você tem ali um possível local de crime, dentro da cidade, está muito relacionado à expansão da fronteira imobiliária. Então, você tem ali duas grandes áreas, duas grandes remanescentes florestais, que são protegidos em lei, são unidades de conservação, o Parque da Tijuca, o Parque Nacional da Tijuca, né? E o Parque Estadual da Pedra Branca. Dentro dessas duas áreas, você tem um conflito deflagrado, né? Aí já há um bom tempo, relacionado à ocupação de
de fronteira urbana. O Então pessoal você vai tem tomando a cada mata, vez né? mais a fronteira urbana avançando sobre a mata. E Complicado. a case do Rio é sensacional, porque ele tem desde comunidades normais, pessoas normais, Sim. expansão de área urbana densada e irregular, e você tem também loteamentos, desmembramentos, áreas, né, com milícia envolvida, com tráfico de drogas envolvido nesse tipo de atividade, né, porque é uma atividade lucrativa. Sim. Você sai abrindo, então você tem ali uma demanda muito grande por esse tipo de local. Aí você entra com áreas irregulares, ausência de licenciamento ambiental. Tá. Para aquele Certo? cidadão de bem que ele quer construir sem ter aborrecimento, né? O que você, como perito, recomenda para ele? A primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, é a obtenção de licença de obras no município. Essa obtenção de licença de obra no município é que vai apontar a necessidade ou não do licenciamento ambiental. Sim. Tá? Por que isso? Porque construir, estabelecer uma atividade onde é necessário licenciamento ambiental, no nosso país é crime, sem o licenciamento ambiental. Então, Então, a importância está aí. em tese, ele não precisa ir primeiro na Secretaria de Meio Ambiente pegar um nadopor. Não, só... Não, porque as edificações, numa maneira geral, não necessitam desse licenciamento. De forma, como é que eu falo assim, você não é necessário que todas as edificações necessitem desse licenciamento ambiental. Eu jurava que todas precisavam de alguma coisa. Sempre a gente pede alguma coisa. Não, diferente, né? geralmente, uma quando é obra série pública, delas né? são ausentes. Você tem ali uma inexigibilidade de licença. Uma série dentro do município do Rio, você tem algumas leis que definem isso, inclusive. Tá? A partir de metragem quadrada, a partir de tamanho de lote, a partir de localização. Ah, é? Sim, sim. Então você tem ali, sim, uma série de atividades onde não é necessário o licenciamento ambiental. Então o que o cara faz? Ele vai na Secretaria de Obras e pede. Vai entrar, obviamente, uma condicionante para a licença de obras, se for necessário o licenciamento ambiental, a licença ambiental. Sim, sim, sim. Certo? É basicamente assim que funciona. E esse estudo Dentro da cidade do Rio. Esse estudo de impacto ambiental, quando que é necessário? O estudo de impacto ambiental, ele está dentro da CONAMA 01, que é a primeira CONAMA, que foi começar a trabalhar, que foi começar a regulamentar a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Que é 6938, de 81. Isso aí. De 81, Parabéns. então a Caramba. 693881, que é basicamente a mãe da legislação ambiental brasileira, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, Sim. certo? Ele só foi regulamentado a partir de uma portaria CONAMA 5 anos depois, Sim, que sim. foi a CONAMA 01. A CONAMA 01 vai definir ali qual atividade é necessária, que está relacionado a impacto da atividade. Então, se você tem um impacto significativo, se é definida, se é classificada assim pelo órgão responsável, o licenciador, ele vai ser necessário o estudo de impacto ambiental, junto com o relatório. Tá? Então, aí isso geralmente está relacionado a grandes atividades. Sim. Tá? Grandes Está estabelecido, inclusive, na 357. Obras públicas, por exemplo, sim. de grande... Não, que grandes Na atividades 2, você 3. fala isso, né? Obras públicas, coisa assim. Não, grandes atividades têm a ver com magnitude. Às vezes uma mineradora, às vezes uma loja um pátio, uma planta de fabricação de veículos. Ah, legal. Você tem ali um beneficiamento de minério, você tem uma indústria de sementícia, você tem aí pedreira, você tem uma série de atividades, está definido em lei. Quais são, isso obviamente os estados, eles que trabalham isso. A esfera é estadual, né? O estadual que trabalha com esses tipos de... Ele está falando agora de esfera estadual também. Tem uma parada que vocês trabalham às vezes com o INEA também, né? Como é que é essa relação, né? Tipo, tá. se quiser continuar o assunto, não sei se tem alguma coisa para poder falar ainda, isso daí? Depois eu vou perguntar. Então, beleza. Vou perguntar isso que é interessante. É muito no interior. Né? Eu tive experiência no interior que eu achava... Eu não entendia, mas era uma praxe. O ICCE, né, o Instituto, né, da nossa perícia, da Polícia Civil, né,
ele tem a competência e os profissionais habilitados a verificar se há ou não dano ambiental, né? Só que muitas vezes se oficiar para o INEA, né? Para o INEA dar um parecer técnico sobre o dano ambiental. Eu não entendia isso, mas era uma praxe do interior. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito que seja uma praxe antiga, porque você tinha até talvez 10, 15, 20 anos atrás, você tinha uma falta de peritos nessas lotações, nesses locais. Muitas das vezes você tinha a maioria das vezes, nem formação de meio ambiente você tinha. Então, às vezes, a própria perícia não era solicitada em função disso. Então, o pessoal buscava o órgão responsável local e o órgão responsável local produzia algum documento que materializasse essa informação para a autoridade policial definir o que ela queria. Hoje, eu acho que isso está em extinção. Hoje você tem hoje você tem aí os PRPTCs, que é a forma que a gente tem de interiorizar. Explicar o que é o PRPTC. Que é a forma de interiorizar a perícia, que é o Instituto de Criminalística. Isso. Ele é descentralizado a partir dessa estrutura, né? O PRPTC, que nós estamos do lado de um, né? É o Carlos Éboli e o IML juntos, né? O PRPTC é todo o órgão de criminalística, a polícia técnica no local. Polícia científica, técnico-científica. É o posto de polícia técnico-científica, né? Regional. Eu, na verdade, até pedi ajuda pro Satiro. Às vezes eu sou de posto regional. E aí, quando eu vou tirar alguma dúvida de, sei lá, um areal que precisa extração de areia, essas coisas assim, cara, eu toda hora ligava pro Satiro. Como é que me ajuda nessa parte aqui e tal? Essa interação, tipo assim, do pessoal da engenharia com a gente também. E né? Essa ajuda que vai formando a gente que está lá na sede. Porque além de ter a minha demanda, eu tenho acesso à demanda dos outros. Eu tenho acesso à demanda de autoridade policial, de pessoal, de agentes policiais. O tempo inteiro o telefone tocando, hoje tocou 3 vezes. Promotoria, né? De promotor, de gente perguntando. Promotor menos. Promotor geralmente vem inscrito, solicitando, requisição. Mas o pessoal da polícia que vai pegando o telefone o tempo inteiro ligando para saber se dá para autuar. Né? Tá certo a parada de falar aí da polícia? Certo. Aí isso vai... É genérico. Lá, isso vai ajudando a gente numa tão grande. Você ajudar as pessoas, que isso vai te formando e trazendo demandas, experiências que você tem acesso. Volta a dizer, eu preciso parar, analisar, às vezes até ler e ver se eu estou falando o que eu estou falando está correto. Né? Eu vou lá no meu livro do Amado, tem um livro do Amado lá que eu adoro. O pessoal que quiser, o livro do Amado de legislação ambiental, sensacional, está na 14ª edição, se eu não me engano. Adoro esse livro. Volta e meia eu vou lá, vou em outros que eu tenho lá em casa e a gente ajuda a formar a nossa massa crítica. Essa massa crítica aí, às vezes você me perguntou isso aqui, um ano depois o cara pergunta a mesma coisa. Eu já tenho a informação. A experiência, a prática é tudo. Né? Isso. Ainda mais quando você pega dos outros, é melhor. Que é uma área muito cinzenta no direito ambiental, né? Tem advogado que odeia, fala, nossa, ambiental. É o que eu te falo, eu dei aula até no Emerge de perícia ambiental, para você ter uma ideia. Legislação ambiental. Para advogado, para gente formada em direito. Sim. Né? É uma legislação muito técnica. Sim. Então, às vezes é muito difícil para o cara da área jurídica, né? Da área do direito, ele explicar algumas coisas ali dentro de uma lei de crimes ambientais. Até uma lei de crimes ambientais, mas sobretudo sobre o Código Florestal, que é uma legislação bastante técnica, muito complicado para o cara da área do direito tecer comentários, entendeu? A gente tem mais facilidade, primeiro que a gente entende, fala muito em informação ecossistêmica. Imagina, você tem área de preservação permanente, que é definido no Código Florestal, você tem ali quais formações, né? Quais são classificadas como área de preservação permanente. Para você saber disso, você tem que ter um mínimo de estudo sobre formações sistêmicas, ecossistêmicas. É muito técnico. Formações de estrutura florestal, estrutura ambiental. Agora, você falou até sobre a legislação, sobre o local de preservação permanente e tal. Artigo 4º da 12651 vai definir as áreas de preservação permanente do Estado. E como é que tu faz? Como é que tu faz no local, assim, para poder...
precisa de algum equipamento específico, usa drone, Quando medição? Quando eu faz? comecei, a gente tinha o Google Earth. A gente tinha, obviamente, os SIGs que a gente fazia. Eu usava lá um SIG lá, que eu tinha uns layers que eu ganhei do INEA. Eu tenho amigos em órgãos ambientais, e eles me mandavam uns layers que a gente sobrepunha dentro de uma imagem orbital aí do Google Earth, e eu conseguia fazer sobreposição e a gente sabia onde é que estava a nossa área de local de crime. Certo? Até para medir a inclinação, que tem a questão da inclinação, tudo é muito técnico. Né? Aí, com o tempo, Aí o fala. Google Earth Pro, ele foi evoluindo muito. Você tem uma série de outros softwares que te ajudam hoje a definir esse capítulo que é importante dentro do laudo pericial de meio ambiente, que é o capítulo que é a descrição de local. Uma descrição de local bem feita, o delegado não lê nem conclusão, Sim. certo? Então, é ali onde você vai caracterizar a área onde é impactado do teu local de crime. Sim, sim. Tá? Tanto direta quanto indireta. Né? Que a gente usa no acidente de trânsito, Andrezinho falava em área Imediata e imediata, né? mais orbital externa. Uhum. Sim, área de influência, entendeu? Quando a gente traz isso para meio ambiente, a área de influência os ecossistemas naturais, eles são tão sistêmicos, né, que a área indireta, a área de influência, ela é extremamente extensa. Sim, sim. A gente vai falar de bacia, de microbacia. Nós estamos falando agora de enchente no Rio de Sim, Janeiro. sim, A gente sim. fala o tempo inteiro de microbacias, de subbacia, que são áreas extensas, enormes. Então, você, dentro da caracterização do teu local, eu não posso chegar aqui em Teresópolis, falar de um local aqui sem citar o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, importante maciço florestal do estado, do país, certo? Uma unidade de conservação famosíssima, estrutura, um banco de natural importantíssimo para a flora brasileira, a flora e a fauna brasileira. Sim, sim. Vou fazer uma pergunta até de interesse econômico. Eu falo, quando eu falo de meio ambiente, eu começo ficando, Mas eu que viro bom, pastor. isso é ótimo. A aula Eu tá viro pastor, maravilhosa, eu viro isso é pastor. aula. Amém. Eu viro pastor. Glória a Deus. Vem cá, vamos lá. Hoje em dia, o agronegócio segura a economia do Brasil. Para o produtor rural, que às vezes precisa cortar uma árvore, cortar uma árvore ou construir alguma coisa perto de um curso d'água, o que o perito orienta? O perito orienta, acima de tudo, respeitar o mínimo. Que eu já falei. O artigo 4º da Lei 12.651, que define as áreas de preservação permanente do nosso país. Certo? É um instrumento de proteção importantíssimo do arcabouço legal ambiental brasileiro, que deve ser respeitado. Certo? A partir daí, respeitar o capítulo 12. Nós estamos falando de áreas rurais, nós estamos falando também de reserva legal. O artigo 12. O artigo 12 lá vai definir as reservas legais, que é um outro instrumento de proteção do Código Florestal. Certo? Que muito apoiado no princípio da sustentabilidade, que é um dos princípios que regem o direito ambiental brasileiro. Sim. Certo? Então, você tem ali um princípio de proteção e conservação, e, obviamente, dentro do capítulo 12, dentro do artigo 12, você tem o princípio de sustentabilidade sendo abrangido dentro desse dispositivo de proteção, que é basicamente 20% na nossa região. 20% da tua área rural tem que ser definida como zona de reserva legal. Tá. Tá? Mas, vamos lá. A questão é que as normas ambientais são complexas e são complementadas por outras leis. Né? Isso. Uma norma briga com outra, né? Algumas são, em tese, há contradição. Né? Em tese, os tribunais... Subjetivas, os tribunais vão se contraditórias. Igual a questão, eu tenho que manter uma distância de 15 ou 30 metros do curso d'água, qual é que é a metragem, como é que é a largura. Isso aí, para o leigo, é complicadíssimo. Até para o cara do direito, que vai ter que entender da metragem, né? O que é um curso de água natural, qual que é o curso de água que é a intervenção do homem, ele não sabe isso. As pessoas às vezes não têm noção nenhuma. Tem noção. O cara é um produtor, alguma coisa assim. O produtor rural, ele precisa atuar, ele precisa, Próximo numa emergência, de repente, construir ou desconstruir, ou sei lá, fazer qualquer coisa na propriedade dele.
como que ele se orienta com relação a essa questão do curso da água, né? Da distância, da metragem, que varia. A lei traz de acordo com a... Tamanho do leito. De acordo com o quê? Tamanho do leito. Do tamanho do leito, ela traz as metragens que você... 15, 30, 40, 50 e vai, assim vai. A linha A do artigo 4º vai começar definindo tamanho de faixa marginal de proteção de rio Aí que tá. a partir do tamanho do leito. Então, até 10 metros, Mas essa informação... 30 metros de margem de... Como é que a gente traduz isso, entendeu? Como é que a gente traduz isso? Traduz Rios isso, pequenos, como é que traduz cursos isso? d'águas pequenos, tá? Isso a aí, gente cara. começa trabalhando com 30 metros de cada lado. Tá? Distância Existe um mecanismo de lei que traz para 15 metros em áreas urbanas, Sim, que está sim. sendo amplamente discutido, inclusive, ainda não está tão muito batendo pacífico. nisso, Ainda não está muito pacífico, e o que O eu tenho STJ encontrado no já- tribunal é 30 O metros. STJ diz que Tá? é 30, é 30 Que é 30, e vai. é 30 e de cada lado. Uhum. Porque volta e meia eu chego num local, o advogado, não, mas aí tá certo, 15 e 15, não, é 30 de cada lado. Tá? Essa nebulosidade que você falou aí, Sim, da sim. lei, do conjunto de leis, do arcabouço ambiental brasileiro, isso é construído propositalmente para criar subterfúgios, criar caminhos, Pra quem- certo? Dentro de uma aprovação de uma lei como em 2012, a 2651, Código Florestal, novo Código Florestal, você tem diversos atores trabalhando juntos, cada um puxando a sardinha para o seu lado, para tentar acertar a legislação conforme... Tanto que você tem uma série de anistias Sim, para beneficiar certos grupos de interesse que estão envolvidos ali dentro do Congresso Nacional. Então, você tem isso. Essa nebulosidade, a gente tem que conviver com ela. Tá? Uhum. Agora, um produtor rural, ele tem que ter a 4ª e a 12ª na mão. A 4ª, você tá me dizendo, e é verdade, existe até ali dentro de matemática, você tem uma certa nebulosidade. Mas é só o perito para resolver. Isso aí. complicado. E o Sem que o assistente perito técnico- faz no local? O que o perito faz no local? O perito vai lá, define a área, usa um GPS, depois usa-se das suas ferramentas e define se existe algum tipo de classificação especial para a área. A 11.428, que ninguém fala, que é a lei da Mata Atlântica, a gente tem uma lei própria, no nosso bioma Mata Atlântica, tem uma lei própria, certo? Ele define a mesma importância de APP para florestas secundárias, com regeneração tardia, média e tardia, e primárias. Quer dizer, florestas de maior relevância ecológica, eles têm a mesma classificação de APP. Mas isso a gente tem no Rio, né? Tipo, Isso a gente tem no essas estado do florestas e Rio, tal, sim. né? Aqui, Mata Atlântica. Aqui, isso tudo que nós estamos em volta aqui é Mata Atlântica. Então você exato. tem um mecanismo quase que similar, eu não vou dizer que é APP, porque não é, mas o mecanismo de proteção é bem parecido. Você usa, inclusive, as condicionantes de uso relacionadas à utilidade pública e Sim. interesse social. Mas essa tira interessante, né? Porque a lei, ela fala vegetação primária, mas não especifica o que é isso. Aí você vai ter as CONAMAs que vão regulamentar. Se eu não me engano, a CONAMA que No regulamenta a técnico. Mata Atlântica é a 12 de 94 ou 12 de 94. CONAMA 12 de 94 vai definir quais são os requisitos para a classificação de estágio sucessional. Estágio sucessional, leia-se. Leia o estágio ao qual aquele fragmento de floresta se encontra. Sim. Se ele é inicial, se ele é médio, se ele é tardio, se ele é primário, quer dizer, muito mais antigo. E isso só um engenheiro florestal ambiental que conseguiria fazer um Hoje a negócio, gente né? fala isso na Cadepal para todo mundo. É. E o perito hoje ele tem condição de fazer, obviamente, com a nossa ajuda, tá? Eu volta e meia ajudo o colega, tento colocar isso, porque a 11.428 é de 2008. Então, Samuca sabe que 2008 é muito recente para o direito, né? É um nada, é muito perto. Isso aí. Então, a 11.428, ela tem que ser usada e hoje só o pessoal perito formado na área que usa com mais tranquilidade. Mas quem quiser usar, a gente já fez atualização lá no CCE, a gente pode fazer um curso novo para isso, tá? Porque é a mesma classificação de área de preservação permanente. Eu estava falando isso porque também tem gente que não é perito criminal e tal, saiu da faculdade e às vezes precisa
algumas pessoas contratam, né, como assistente isso técnico, que eu ia falar. perito judicial, Não para tem- poder saber avaliar isso daí, né? Porque não é qualquer pessoa, seria um engenheiro nessa área. Né? Justamente. Não tem como se movimentar dentro de um processo, né, cujo objeto seja questões ambientais sem assistência de um perito. Não dá. Né? Não dá. É muito técnico, até para o juiz é muito complexo. É necessário a intervenção de um assistente. Né? Justamente. Não Né? necessariamente Ou um de um perito. perito oficial, Sim. certo? Mas um cara que tem o conhecimento técnico na área ambiental. Né? Justamente até para provocar laudos oficiais, Exatamente, novos, exatamente. complementares, certo? Vocês- Porque esse assistente, ele pode fazer quesitação para perícia oficial e tirar isso da boca de um laudo oficial. Expor uma situação complexa aqui, né, que nós sabemos bem da mídia, não tenho conhecimento do processo, não sei vocês, acredito que não, que é a questão de Mariana Brumadinho, né, aquele dano, né, ambiental, que, pasmem, agora em 2024 vai ocorrer a prescrição dos crimes, a impunidade. Inclusive a questão também, né, o mérito desse processo, né, foi extraído e está sendo discutido, inclusive, internacionalmente. A Corte Europeia está discutindo essa questão. Muito complicado. Qual a sua opinião sobre isso? Assim, Cara, muita gente morreu nessa parada, né? Cara, muita gente dano aí, morreu. né? A minha opinião é que eu volta e meia estou indo depor sobre locais que já foram completamente transformados, às vezes 8, 9 anos depois. Lugares que eu nem lembro. Entendeu? A dificuldade que existe da justiça brasileira de ter celeridade nesses casos, né? complicado. No meu entendimento, tratar o meio ambiente como ação prioritária, porque, como você falou, o tempo é o inimigo desse tipo Sim, de responsabilização. Mas por que da demora? Pensa comigo. Para a oitiva, são mais ou menos 18 testemunhas, vários acusados. Cada acusado desse, se tiver um bom advogado, vai contratar um perito, um assistente técnico. Para ouvir toda essa galera, coloca uns 2 anos. Aí vem a pandemia. Entendeu como é que esse processo ficou amarrado? A justiça brasileira não tinha estrutura para uma demanda desse tamanho. Mas o que a gente Muito está falando complicado. também é que acontece muito, né? Tipo, perícias ambientais que são solicitadas novamente para a gente poder rever e tal. O tempo de... Sim. Mas veja Do bem, E fazer processo, 3, né? 4 laudos do mesmo local. Mas também. cada- Isso é comum, mas cada acusado, ver evolução, cada- ver evolução da ação Aham. da ação danosa, hein? Falta e meia você tem 3, 4... Tem um local lá no Rio de Janeiro, no estado de Bandeirantes. Posso falar aqui, eu acho que é 20.300, número 20.300, um pouquinho depois lá no Ninho do Urubu, que é onde você tem frentes de atuação, de expansão de um condomínio fechado, atingindo ali diferentes 3 ou 4 frentes de expansão de um condomínio fechado, assumindo direção para dentro da unidade de conservação. Eu tenho mais ou menos ali uns 8 laudos. Meus amigos da engenharia lá, que estão lá, pode contar aí mais uns 10 laudos de todo mundo aí, No mesmo lugar, né? do mesmo lugar. Então a justiça, quando vai pegar esses laudos todos, certo? Vai ver, inclusive, uma linha do tempo de evolução da ação danosa Sim, de diferentes atores. É aí que eu te pergunto a diferença, no caso do impacto ambiental para o dano ambiental. O dano ambiental, ele está definido na 6938 ou na CONAMA 01, não lembro bem, tá? Que regulamentou a 6938. Ele está definido lá. Ele tem um conceito muito mais amplo. Ele está relacionado, inclusive, a prejuízos. Quer dizer, ação negativas ao meio. Então, ele define tudo que é ação negativa, tu bota no dano ambiental. Você não precisa ter... Você tem uma dificuldade muito grande no direito brasileiro é de conceituar poluição, Sim. tá? Que é importante, porque para aplicar a autoridade policial, para aplicar o 54 da 9605, precisa desse conceito. De poluição, Certo? né? Difícil saber. O poluidor, geralmente, ele faz um termo, né? Que é justamente conduta.
volta e Ministério meia, Público. quando chega lá em cima, Sim, sim. tá? Ele vai propor uma ação remediadora Uhum. e vai ali, de uma certa forma, atenuar a sua pena, Sim, ou sim, até sim. distingui-la a sua pena, não sei nem se pode Sim, distinguir, sim. tá? Mas, de qualquer forma, acho que Depende do acordo que fizer Depende e tal, do acordo. e da forma que for reparado esse dano. eu só não sei como é que funciona lá, Uhum. entendeu? Volta e meia, a ação do perito é para analisar como é que foi o Antes e reparo. depois. Antes e depois. Né? Nada a ver com o Atua nosso antes, trabalho, chega lá e a gente é, tem que fazer esse tipo de Para ver se relatório. foi cumprido o acordo. Exatamente. Então não vira laudo, vira um relatório, Vira um ambiental. relatório ambiental. Um RAIS, Isso. simplificado esse negócio. Aham. Tá? Então, o conceito de dano ambiental ele é muito extenso. Ele é qualquer ação adversa ao meio ambiente. Ele está muito relacionado à degradação ambiental. Dano ambiental, certo? O impacto ambiental, ele é qualquer alteração, positiva ou negativa, tá? Ela não necessariamente ser adversa, ela pode ser positiva. Eu não Uma ação de sabia estabilização de Pra mim era de leito de negativo, rio bacana. é um impacto ambiental. Uma ação de estabilização de leito de rio, botar grama ali, por exemplo, ali, é um impacto ambiental. Bacana, bacana. Mas Não, dentro da síntese lá e da calculadora no final pode ser positiva. Não Porque ela pressupõe pode diminuir o negativo, carreamento bom. para dentro da calha do rio. Bom. Certo? Então, o impacto ambiental é um conceito muito utilizado em avaliações de impacto ambiental pelos órgãos ambientais, dentro do estudo de impacto ambiental. O dano ambiental mais pela perícia. Então, qualquer ato que você veja no local e tem uma característica adversa, o perito tem, de acordo com o que está conceituado na lei, porque também tem isso, você tem um conceito legal e você também tem conceito acadêmicos. Tá? Poluição ambiental, por exemplo, não existe conceito legal. Olha que merda. Desculpa. Não, vai. É o conceito. Poluição não tem, então? Não, Poluição ambiental, você não tem A lei conceito, fala você em não tem poluição. você não tem conceito de conceituação legal. O Eu que tenho é que trabalhar muito com complexo. conceitos acadêmicos. o que é muito complexo, porque Ah, é é? crime. Porque é crime. Hã? Porque entra na parte de crime também, saber que poluição ambiental, né? Poluição é crime, né? A pessoa jurídica só comete o crime no caso, né, ambiental. Poluição é um desses crimes. Justamente. Agora, Aí o cara aplica é. o 54, onde tem uma reconstrução muito maior, É. mais restritiva, É. mão pesada, certo? Agora, tem a definição no parágrafo 1º, no parágrafo 2º do 54, na Lei de Crimes Ambientais. Aí vai dizer ali características muito genéricas, que é, mais uma vez, Não se pode ser afetar a flora, genérico. se afetar a saúde humana, A lei é considerado penal. poluição. Né? Se suspender abastecimento público, é considerado poluição. Então, o delegado tem isso. Se tudo aquilo que aconteceu foi suficiente para impedir, para suspender temporariamente o abastecimento público, ele já pode definir a poluição ambiental. E, finalmente, que é o mais importante, é se a quantidade de lançamento de energia ou poluente no local estiver acima do preconizado em normas. Isso o que faz ao perito? Aí é necessário você coletar a amostra. Sim, Coisa é que um a gente trabalho fez muito lá técnico. Eu tive a oportunidade, voltando para Mariana e Brumadinho, que são dois locais completamente diferentes, apesar de ter uma gênese muito parecida, você tem Mariana ali com uma quantidade de mortos assim, menor, bem menor, né? 18, 19, 20 mortos. Foi só isso mesmo? Eu não lembro. De 12 a 19. Caramba, pouquinho. Eu não lembro mais ou menos, mas eu sei que é bem menor quando considerado Brumadinho. Com o Brumadinho. A gente está trabalhando com 400, 300, 400 mortos. Dessa ordem de magnitude. Só que você tem em Mariana o rio, no local que era o Rio Doce, espalhando a ação poluente do evento. Certo? Então você tem ali um perímetro de impacto ambiental muito maior, de poluição ambiental, que a gente já pode falar, tá? Muito maior do que Brumadinho, que foi um evento mais conhecido pelo um local, um perímetro muito menor, com muito mais mortes. Mariana, você chegou até o Espírito Santo, o litoral do Espírito Santo. Então, ele acompanhando ali o leito do Rio Doce, ele saiu devastando uma série de áreas, uma série de regiões, de vales, carreando sólidos, carreando poluição para dentro da calha do rio, soterrando o leito. Então, você tem realmente uma magnitude de dano ambiental muito superior ao que aconteceu em Brumadinho. E não foi só lama.
né? Porque tem muito minério. Tem rejeito, você tem ali... Conhece essa área de Minas? Sim, tá falando... muito. Estão levando ali uma série de... O livro da Daniela Arbex, acabei de ler ele, tá? Fala em Arrastados, o nome do livro dela. Ela fala sobre o evento de Brumadinho. Tá? Ela fala muito sobre essa questão e algumas comparações com Mariana e principalmente a visão de cada ator nesse local ali no momento do ocorrido, do evento. Ela está lançando agora, em dia 5 de fevereiro, falei do Ninho do Urubu, ela vai lançar o livro agora sobre o Ninho do Urubu também, né, que vai trazer a ótica aí de diversos atores que foram envolvidos no evento. Entendeu? Inclusive a ótica da perícia criminal. Ela escreveu também Boate Kiss, que foi aquela que derivou até numa série que eu também vi na Netflix, que é interessante porque você começa a materializar o que realmente ocorreu no local. Esse Arrastados fala justamente sobre as magnitudes de danos humano e ambiental. O ambiental pude acompanhar, a gente viu o trabalho da Polícia Federal sensacional. Fui convidado para participar lá da Força La Tarefa, a gente teve acesso à área, conseguiu conversar muito sobre, trazer as nossas experiências, nossas provocações para melhorar ali o trabalho que estava sendo feito, que já era muito bom, um trabalho muito bom que eles estavam fazendo, muito completo. Eles conseguiram estabelecer uma área com laboratórios, fazendo monitoramento de carreamento de leito do rio. Então, você, com um cone de Ehrhoff, que você faz sólidos sedimentáveis, você fazia de hora em hora, diariamente, talvez, dentro de um tempo lá, você fazia como é que estava os sólidos dissolvidos na água. Então, que é a poluição física na água. Então, eles mesmos estavam fazendo um trabalho bem interessante, muito interessante. O perito Mairim, que eu fui com a Barbieri, que é do Sul, que é a perita do estado do Rio Grande do Sul. Isso é bastante interessante. Quando existe um local assim, um desastre, com maior magnitude, regional, certo? As perícias geralmente se unem, você tem acesso, a gente se conhece muito, então é possível a gente visitar o local. A legista também foi ao local, uma amiga minha também, o legista foi ao local lá ajudar. Então é bem interessante que você tenha acesso a horizontes que você nunca teria aqui no Rio de Janeiro, coisa que nunca aconteceu com a gente, não é uma demanda forte, não é um hotspot nosso. Né? Basicamente isso. Eu estava até falando, tipo, o Satiro está falando de desastre. Acho que você também trabalha na parte também da DVI, né, aqui no Rio e tal, Isso. que foi criado e tal, né? Boa lembrança. Eu vou só voltar nisso, mas só lembrando também, para tu ver como é que o trabalho do perito é importante. Esse trabalho, falou de laboratório. Cara, já teve um local, por exemplo, que eu pedi pro Satiro, que eu tive que cortar como se fala? Uma bolacha, né, que vocês dizem, né? Uma bolacha de uma árvore para poder verificar que tipo de árvore era aquela dali. Aí ele teve que levar, por exemplo, pro Laboratório da Rural para poder verificar identificação. Que tipo, de acordo com o tronco, né, daquela árvore ali, qual espécie era. Que espécie que era. Cara, o trabalho pericial, ele demanda muito tempo. E é diverso e, assim, é muita técnica, né? Sim, e eu acho interessantíssimo. É só um adendo aqui e tal, mas... Identificação de madeira, então, que é complicado pra caramba. Eu vim em Petrópolis há pouco tempo também auxiliar a PRPTC de Petrópolis, junto com o Israel, que esteve aqui, né? Uhum. A gente veio fazer um incêndio aqui, né? Um incêndio aqui de ônibus aqui, né? Fiquei sabendo. Junto com o Luiz Augusto, né? Então a gente está o tempo inteiro se movimentando no estado, né? Onde o pessoal auxilia, a gente ou auxilia de forma remota ou, quando é possível, a gente vai até o local, entendeu? Dependendo da magnitude. Quanto ao DVI, é interessante porque é a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro se adequando a protocolos internacionais, certo? Tentando estabelecer um padrão de trabalho. A Polícia do Estado do Rio de Janeiro, hoje é muito experiente nesse tipo de evento. Você tem aí, como eu falei para vocês, o que faz o perito é a experiência, é a experimentação, é o trabalho, né? Aquele cara que gosta de trabalhar, geralmente trabalha mais. Então, geralmente, quem trabalha mais
ele fica melhor, ele tem acesso a mais, né, a um banco maior de locais. E quanto mais locais, você fica mais Sim. cabeçudo nesse tipo de área, né? Alguém pode até me criticar, mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro é uma das melhores do mundo, eu explico. Porque faz muito com pouco recurso. Porque sabe que nós vivemos uma crise, né? E os policiais do estado do Rio estão de parabéns, né? Esse Com trabalho certeza. da Marielle, que a gente teve a oportunidade também de trabalhar, né, ali no veículo dela para buscar projetil, a gente desmontou o veículo dela lá no CCE. É um trabalho sensacional. Fantástico. A sociedade, ela critica a partir da mídia, obviamente, precisa de uma resposta, mas se você for ver os documentos técnicos, tanto da parte da polícia técnica quanto da delegacia, a quantidade de informação levantada para chegar na conclusão, chegar nos autores, é incrível, é fantástica. É um trabalho feito sensacionalmente pelas equipes que desenvolveram. Muita tecnologia, né? Então, Muito- quando a polícia quer trabalhar, geralmente é um trabalho de excelência. E é aquele papo, né? A gente faz 3 mil homicídios, cidade do Rio, 3 mil homicídios por ano. Certo? Sim. Não tem como não ficar bom nisso, né? Quando você pega uma Inglaterra inteira, de 80 milhões de habitantes e 200, 300 homicídios. Muito complicado. Então, você acaba experimentando muito os seus órgãos de trabalho, seus órgãos né, que trabalham nessa área. Então, acaba se fazendo um trabalho bom, para sensacional, às vezes. Certo? Obviamente, depende da provocação, né? Depende da necessidade. É isso que as críticas, às vezes, são grandes. Depende também de uma menor demanda. Nem tudo pode chegar para a gente. Chega muita coisa que não precisa na polícia técnica. Isso é crítica de todo mundo que trabalha com polícia técnica no estado do Rio. Em qualquer estado, na verdade, né? Quanto menos demanda, mais você pode se concentrar no que interessa. Tá vendo aqui? Eu tive que pegar aqui. Ele tá aqui. Ele fez uma síntese no local dele. Ele examinou uma supressão de vegetação. Identificou uma árvore primariamente ali, falou, isso pode ser uma presença de uma lista de espécies vermelhas do IBAMA aí. Perigo de extinção. Certo? Era sobre isso, né? Vou levar o CCE-SED para ver se o CCE-SED me ajuda. O CCE-SED recebe, leva um laboratório acadêmico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professor Edivar, sempre muito solícito à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, como o professor Gervásio, também com solos, sempre muito solícito à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, à Polícia Técnica, e você, a partir dali, você desenvolve ali exames secundários para tentar descobrir se realmente trata-se de uma árvore com perigo de extinção. Caracterizando isso, você entrega a materialidade para o delegado, né? Conseguir ali identificar a conduta lesiva ao meio ali e estabelecer um artigo, a tipicidade lá. Sim, a gente é muito técnico, na verdade. A gente só diz o que precisa tecnicamente dizer no local ali, O né? delegado sintetiza. Essa parte jurídica, acho que já não cabe tanta Justamente. gente, né? Eu acabo falando muito de jurídico porque a lei Porque é é completamente Não, técnico. tá ligado, de uma certa maneira tá É ligado. técnico jurídico. meio né? ambiente, não tem jeito. Sempre tem alguma coisa, né? É muito técnico. Tanto que volta e meia é agente jurídico me ligando para fazer essas relações. Sim. Eu chego num local, isso aqui não é crime, por que pediram isso aqui? É porque eu via. E o cara muito quer na bater em prática. você que é crime. Eu via muito na prática que ninguém sabia o que era crime e o que não era crime. Ninguém sabe o que é crime. Né? A gente precisa realmente do parecer de um técnico, perito, para saber se é ou não crime. Não basta a lei. Justamente. Perfeito. É isso aí. Vocês falaram o negócio do preservação permanente, só para eu poder tentar entender aqui e tal. Uma pessoa tem uma área de preservação permanente. Ela não pode, em nenhuma hipótese, construir ou fazer qualquer atividade ali nessa área de preservação permanente? Tem alguma hipótese que é possível? Porque eu vejo que muitas vezes a pessoa, por desconhecimento, faz uma construção, faz uma coisa sem saber, mas existe alguma forma legal, alguma coisa assim da área de preservação permanente? Dentro lá da 9605, lá embaixo. Não, desculpa. Também, dentro da 12651, que é o Código Florestal, ele vai definir lá o que pode e o que não pode. Tá? Nas entrelinhas. Tá? Obviamente, ele tem uma restrição de uso.
mas ele não impossibilita o uso. Aham. Certo? Todos os mecanismos de proteção criados pela legislação ambiental brasileira trabalham dessa forma. Obviamente, ó, o instrumento mais restritivo de uso, quando você configura o uso, é a unidade de conservação de proteção integral, que é a SNUC lá, né, a 9985 de 2000. É ele que vai definir ali o que é a unidade de conservação, o que pode, o que não pode. E, obviamente, uso nessas áreas, dentro do grupo de proteção integral, é o mais restrito possível. Aham. Pode quase nada. Ele teria que Porque a gente- encomendar um estudo prévio, né? Para poder agir, no caso. No interessado. Se eu tenho uma propriedade, eu quero mexer e sei que aquilo ali é uma área de preservação, eu quero autorização, eu tenho que fazer um estudo prévio. Sim. Né? Se você está dentro de uma unidade de conservação, Técnico. que é diferente de área de preservação permanente, você tem que ver primeiro se você pode estar lá dentro. Geralmente tem gente dentro. E geralmente está num conflito jurídico. Está lá na justiça e tentando desapropriar. Se você está dentro de uma área de preservação permanente, aí você vai ter que se informar. Lá, tá lá, 12651. Pode boi beber água. Aham. Certo? Sim. Pode entrar lá um boi. Se ele quiser beber água. Mas se você tirar um pouquinho do capim ali, tá enrolado. Então, ela tem uma restrição de uso, mas também você pode algumas coisas. Pode, por exemplo, atracadouros. Explica. Atracadouros para barco parar. Ah, sim. Ah, sim. Você pode, algumas coisas você pode, sim. Não tem lá, tá lá definido, eu não vou lembrar agora, mas você tem um conjuntozinho de pequenas edificações de auxílio para atividades que são atividades... Abastecimento público, pode. Abastecimento público. E tudo que Captação for- de água pública. Captação de água regular. Aham. Você pode fazer nessas áreas. Tem um conjunto lá, tá na 12651, cabe ler aquilo lá, que você vai encontrar, sim, algumas pequenas atividades onde é possível, inclusive é possível até uma criação agro-silvo-pastoril, tá? Ah, legal. Se eu não me engano, você pode. Isso com certeza pode na reserva legal. tudo Construção aquilo- não, mas essas coisas assim pode ser. Pequenas benfeitorias Pode. quando relacionadas a alguma atividade Ou que é conservação liberada. do local, né? Tudo Isso. que vier conservar Tudo alinhado à o local, conserva- você pode fazer. Pra resumir. Geralmente ligada à Pra conservação. resumir, aí você pode. Desde que conserve o local. Se for benéfico, pode. Agora, isso é uma linha muito tênue. Muito tênue e o muito advogado subjetiva. não vai saber disso, só um perito. Muito complicado. E muito subjetiva. É, complicado. Tem aquela questão, aquela frase que, né, que o problema está nos pormenores. Né? Exatamente, é muito detalhe, é muito direito ambiental é muito técnico. Não recomendo que você se movimente sem consultar um perito. Nunca. Justamente. É, e, Perfeito. pessoal, assim, tudo que vocês estão aprendendo aqui, assim, para acontecer mais, assim, peço ajuda de vocês que sigam, compartilhem o que a gente está falando aqui. Cada vez mais pessoas tenham acesso a essa aula aqui que o Satiro acabou de dar pra gente. Essa é a minha área. Eu falo isso o dia inteiro, todo dia, o tempo inteiro. É que eu te falo, não tem segredo. Eu não sou melhor que ninguém, graças a Deus, nem quero ser. Né? Mas a gente fala o tempo inteiro nisso. Satiro, você Né? Eu tenho as minhas um- deficiências, esse é meu lado que eu acredito, que a gente acaba estudando muito, acaba trabalhando muito isso, toda hora errando muito, né? Porque você erra muito. Errei muito laudo. Eu tive interpretações diferentes, forçações de barra. Eu já fui muito mais legalista. Sim, sim. Então, e depois eu fiquei mais bonsensista. Sim, Entendeu? Sim. É porque isso é ciência pura, né? Direito justamente. ambiental é ciência pura. E Né? justamente. Não é juridiquês. Você tem que orbitar o tempo inteiro por científico, cima. Então, o seu conhecimento, Satiro, por ser prático, né, teórico e jurídico, é maravilhoso. É uma aula maravilhosa que você passa para todos nós. Eu estou aprendendo muito, eu também, e muito, todos sim. vocês. Né? Eu agradeço demais, né? Demais. Obrigado, E Satiro. peço também, né? Gente, dá um passeio lá pela nossa loja virtual, que é a forma de vocês patrocinarem o nosso canal. Eu vou lá. E hein? adquirirem. Vai lá. O que tem lá? Tem lanterna, tem faca. Eu vou comprar uma lanterna, estou precisando para o local de crime. sim. Nós É estamos, ótimo nós pra estamos gente. montando ainda a página, Aham. tá?
Mas já fica esperando que vai aparecer. Essa aí já vai ser. Ó, precinho bacana. Tem uma camisa bacana Tem, também. coisa Vamos fazer a voltada camisa pra do podcast. Vai ter tudo lá. Show de Tudo bola. lá. Tem muita Valeu, coisa valeu. legal. Me manda a camisa que eu faço até a perícia com a camisa. Pô, não tem vai ser- problema não. Eu até Vixe, pergunto. Vai ser legal. Vocês querem que nós dois, né, usemos a camisa igual uniforme ou pode ser assim? Sugestões são bem-vindas. Sempre. Esse serviço é para você. Eu tô usando a do Fire Investigator. né? Ó, É a paixão dele. É Você o veio lá no fogo. Espírito Santo, lá, a gente falou lá para um congresso lá de bombeiros, né, sobre perícia de incêndio. Aí aqui, ó, ganhei essa camisa aqui bonita aqui do Fire Investigator, né, que é junto lá de uma associação lá de investigação de incêndio. E é o que, como eu falei para vocês, é o que a gente gosta de fazer. Incêndio. Não gosto de fazer incêndio, eu gosto de investigar. Incêndio eu nunca fiz. Tem um caso E bacana. apagar que eu fogo? esqueci- Você apaga fogo? Já apaguei fogo no local de crime. Isso aí é de lei. Isso é de Eu lei. tenho uma pergunta Certo. interessante. Isso é de lei. E essa história de colocar fogo no fogo? Fogo controlando fogo? Como é que funciona isso? Isso é uma Contra fogo, técnica. não sei, Isso é uma técnica civil-cultural de Plantação, né? famosa, antiga, É. usada pelo IBAMA. O Preve Fogo usa isso até hoje, né? Que é você estabelecer uma linha queimada para impedir o avanço de fogo em determinadas regiões. Então você tem uma área onde você quer proteger um cinturão ali verde ali, você queima uma linha controlada, o fogo vai criar um acero, né? Que é uma linha onde o fogo não avança, e o fogo não vai avançar para o outro lado. Isso é bem comum, geralmente ele é contra o vento, ele é controlado. Então isso é um manejo civicultural famoso. O pessoal andou usando para fake news, um pinga-fogo aí. Isso é famoso pra caramba, usado pra caramba há muito tempo pela comunidade científica, hoje pela comunidade executiva aí de manejo de unidade de conservação. Isso é comum, né, cara? Entendeu? A gente trabalha o tempo inteiro com isso. Outra pergunta, prometo que eu passo. Aquele produtor rural, né, pecuarista, né, tal, que ele quer, de repente, fazer uma queimada que eu não tenho esse conhecimento técnico. Dizem que é uma queimada que é benéfica, né, que você restaura. Existe isso ou é lenda? É outro manejo de cultura, manejo agroflorestal. Certo? Manejo florestal, né? A gente trabalha com... Você tem dentro de... Nós falamos aqui de estágio sucessional, certo? Então, basicamente, você tem uma floresta madura, ela passa por um corte baixo, qualquer, corte raso, certo? Sei lá, uma definição, qualquer exploração, ou até de forma natural, algum variável climática aí, certo? Um problema. Então, você tem ali um corte raso, e você tem ali um banco de plântulas ali embaixo. Esse banco de plântulas está aguardando só a abertura, às vezes, boa parte das suas sementes, banco de sementes também, estão aguardando só a abertura de sol, de luz, né, de foto, para emergir, para submergir. Não, né? Emergir, né? Então você tem ali uma série de plântulas emergindo em busca do sol, as plantas pioneiras, você tem subindo ali, depois elas subindo vão gerar um meio sombreamento, que vai permitir que as de meia sombra subam, formando, certo? Um ecossistema já florestal. Muito técnico. Certo? Né? É muito técnico. Perfeito. Dentro desse banco de plântulas tem uma série de sementes que precisam de fogo para emergir, né? Para germinar, Sim. certo? Então o fogo ele acaba sendo uma variável importante, condicionante, né, para essas sementes germinarem. Então você tem ali algumas espécies que necessitam dessa dinâmica para ocupar o ecossistema. Tá. Me corrija se eu estiver errado. Mas não cabe ao fazendeiro fazer. Você tem que procurar um Claro profissional que não. da área, no caso, um perito. Isso geralmente É. é usado não por perícia, isso geralmente são usados por técnicos ambientais, obviamente, por profissionais da área que estão trabalhando com manejo florestal. Engenheiros ambientais. no Engenheiros ambientais, florestais, biólogos. Então, eles trabalham fazendo um manejo florestal para, a partir de um zoneamento ambiental qualquer, né, definir ali e aumentar a qualidade ambiental, aumentar a relevância ecológica de uma determinada área que está degradada, aguardando, por exemplo, o fogo para germinar. Tem espécies aí, por exemplo, cambará. Cambará é uma espécie que domina aqui boa parte dessa área aqui, nas áreas mais secas, nas áreas mais abertas. Ele aguarda às vezes se eu não me engano, ele aguarda às vezes esse evento para
para germinar. Então é importante pra caramba, é um manejo florestal. Tá? Eu só tiro no final, eu até esqueci disso. Normalmente a gente pede pro convidado, se puder, dar uma dica, né? Pro pessoal que, na verdade, ainda não é perito, tem interesse na área e tal. Se puder dar uma dica aí. Dica de meio ambiente. A pessoa que quer trabalhar na área de meio ambiente, com perícia judicial, ele primeiro tem que ter uma base boa de legislação ambiental. Né? A gente que é perito criminal tem que ter, no mínimo, a 9605 no coração. 75 artigos na cabeça. E ela inteira no coração. O cara que vai trabalhar com a judicial, que obviamente tem uma amplitude maior que a parte criminal, você está trabalhando com outras esferas, civil, né, administrativa, certo? E talvez até a criminal, você pode auxiliar a criminal. Ele precisa saber a Política Nacional de Meio Ambiente, a 6938. Ele precisa saber a Política Nacional de Recursos Hídricos, 9433. Ele precisa saber o Código Florestal, falando o tempo inteiro aqui do Código Florestal. Perito criminal também tem que saber muito, né? Ele tem que estabelecer ali áreas de preservação permanente para determinadas áreas, talvez até reserva legal. Então ele precisa disso. Você tem que saber a Código Florestal, tem que saber ali, pelo menos, essa base de legislação ambiental para poder fazer sínteses, Sim. que é importantíssimo, certo? E, obviamente, uma análise ambiental, que é uma disciplina bastante extensa, né? Nós estamos falando de meio ambiente. Tudo que é meio ambiente, meio ambiente é sistema, né? Sistema, você trabalha com uma série de leis da natureza, física, química, biologia, o tempo inteiro trabalhando isso, e isso é perícia. Você falou há pouco tempo aqui que a gente trabalha complexo e muita coisa. E eu estou lá na engenharia, faço caça-níquel, faço incêndio no mesmo plantão, vou lá, faço uma perícia de meio ambiente, uma supressão de florestal num determinado local, depois desço para fazer um acidente de trabalho, alguém que caiu do 15º andar trabalhando em altura. É muito dinâmico, te requer saber tudo, saber muita coisa. Você só não pode acreditar que sabe. Exatamente, é sempre aprendendo cada vez mais. Quando você acredita que sabe, geralmente produz um perito babaca. A gente foge o tempo inteiro. Perito babaca é aquele perito que acha que sabe tudo, porque a carreira te obriga a saber. Sim. E às vezes você acredita nisso, nessa falácia. Você não sabe, você está o tempo inteiro estudando, está o tempo inteiro perguntando, ligando. Eu tenho para quem eu ligo. Né? Lá ele liga para mim, eu tenho para quem eu ligo. Um dia eu vou te ligar também na tua área aí. Eu vou até esclarecer uma coisa do ponto jurídico, né? Que embora você não precise comprovar a culpa da pessoa jurídica para a responsabilidade civil e administrativa, tudo quanto é crime deve haver, né, o link entre o fato e o dano com culpa, no mínimo culpa, ou o dolo, que é a intenção direta ou assunção do risco, ou a culpa, na parte penal, tá, gente? Para não ficar dúvida. Essa é a ação mais completa das coisas. Essa é a ação mais completa. Perfeito. E assim, aprendi muito aqui, hein? Pô, eu que aprendi. Foi uma aula, não, cara. você é uma enciclopédia. Você que é um manancial de conhecimento. Caramba! Obrigado pela moral, tá? Valeu por ter aceitado o Você convite. tem noção que direito ambiental é algo que a galera tem pavor na faculdade? Não sabia E você domina isso, é fantástico. Os advogados ficam cara. me ligando pra falar. Porque o advogado não sabe. Vitor, que porra é essa? Que porra é essa? Parabéns. Toda hora fala assim, meu irmão, essa porra é direito ambiental. Essa porra é direito ambiental, cara, entendeu? Outro dia eu tava discutindo com a galera da faculdade, da Rural, galera antiga, né? É verdade isso? Florestal na Rural. Ambientalista adora. Florestal na Rural. Tu vai fazer o que lá, hein? Me diz. Hein? Eu bebi a cachaça, mas não dá pra fugir muito, não. Tem umas matérias lá meio complicadas, né? Mas agora eu sou policial. Acabou isso lá com 19 anos de idade. Você tem lá um acesso, né, bem grande na questão de o tempo inteiro ciências ambientais, ciências do solo, química e física, e você começa, a tua cabeça fica maluca, né, em faculdade, meu irmão, entendeu? Sim. Então, é natural que isso aconteça em faculdade, então não tem essa questão, não. Faculdade você convive com todo mundo e respeita todo mundo, né? Até porque ninguém sabe o que vai ser na vida. Ninguém sabe. E você faz amigos, né? Com certeza. E no meu
meu núcleo de amigos, a gente estava discutindo se a área alagada era APP, né? Uma grande pergunta na comunidade que trabalha com ambiental, né, com a parte ambiental, essa área alagada é APP. E eu entendo que não é mais, que nunca foi, inclusive. Eu forçava a barra no passado, tentando botar como na 302, na Conama 302, Cara, você falou e não do é Conama, mais. Quando você puxou o Conama, eu falei, meu Deus do céu. Que a gente começa a estudar direito ambiental, aí vem as resoluções, as normativas do Conama, você já pula aquilo tudo, né? Que é muita parte administrativa. É um né? livro de... É gigante, cara, é um livro mundo de informação. Na tua época já era um livro assim. Nossa, tá Veio um louco. monte agora também. Tá Então, louco, gigante, tá louco. não adianta. Gigante. Entendeu? Mas adorei. Mas eu gosto de falar de meio ambiente. Eu falei que eu gosto de incêndio. Você falou bem pra cacete. Eu amo o meio ambiente. Você falou, eu quero falar de fogo. Eu gosto de E plantinha. tirou onda no meio ambiente. Eu tenho uma conversa, eu tenho uma ideia. Eu não posso nem com uma delegada famosa no Rio. Eu só não falo não. A delegada famosa no Rio. Famosíssima, tá? Famosíssima. Antigona. Não precisa nem falar, né? Eu sou fã dela, adoro ela, amo ela de paixão. Eu te ligo pra ela pra falar que eu amo ela. Aí ela me chamando pra trabalhar na DPMA uma vez, falou assim, pô, Satiro, queria trabalhar, vem pra cá trabalhar comigo, adoro isso aqui, eu adoro o meio ambiente. A gente no meio do mato fazendo isso ambiental. Adoro o meio ambiente. Adoro bichinha, que adoro aqui, bichinha, adoro a capivara, que coisa maravilhosa. E tu vem trabalhar comigo, você vai me ajudar, eu amo o meio ambiente. E fumando um cigarrinho, pegou... Vem, Satiro. Não tem a noção técnica do perito. Mas não faria isso. Mas sabia muito, a mulher sabe muito. Aí eu fazia as sínteses ambientais pra ela, e ela fala, é isso. Eu falei, pô, doutora, tá vendo? Nem eu sabia que era isso. É isso mesmo. Satiro, obrigado, tá? Muito valeu, meu irmão. bom. Satiro, brigadão. Tamo junto. Valeu. Galera, obrigado, tá? Aí, curta, compartilhe, tá bom? E primeiro, nos siga. Tchau. Muito bom isso, hein?